Olá pessoal, tudo bom? Então hoje nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como elaborar o diagrama de Pareto, correto? Então o diagrama de Pareto, como nós vimos, é um gráfico onde a gente consegue detectar os principais problemas, né, indicar quanto que esses problemas correspondem, né, no percentual do total de casos, e aí fazer um gráfico para a gente conseguir visualizar e analisar esses dados, certo? Então mostrando aqui para vocês, já estou com os dados, né, coletados com relação aos problemas e a frequência de ocorrências de cada um desses problemas. Vocês podem fazer a coleta desses dados com base no trabalho de vocês, né? Se trabalham na empresa, conseguirem dados reais, seria bem interessante para você fazer isso. Esses dados que eu estou trabalhando aqui, eu obtive através de um formulário do Google, certo? Onde a gente na sala de aula lá aplicou essa pergunta, né? Indica os principais problemas que você encontra na cidade de Curitiba no seu dia a dia. Então é uma possibilidade também de obtenção de dados que a gente tem. Se você for coletar dados dessa forma, um detalhe fundamental, tá, pessoal? Tem que deixar essa questão sempre como caixa de seleção, porque ela permite, certo, que a pessoa escolha mais de um problema. E também na última questão aqui, esse outros, a gente não vai escrever outros, a gente adiciona, né, a opção outras que já está dentro do Google. Então, para colocar o outro, a gente vai nesse outro aqui do Google, que a diferença é que ele permite então que a pessoa escreva o que ela quer ali dentro. Em outras pesquisas não é legal usar essa opção, né, deixar o outro mesmo interessante, mas aqui é bem legal fazer dessa forma. Aí eu tenho aqui o resultado que a gente obteve na aplicação dessa pesquisa, né? Você vai ter esses dados e aqui você vai ter que cuidar um pouquinho, né? Então esses outros aqui foram colocados. Um colocou como poluição e outra pessoa digitou ali limpeza de praças e coleta de lixos. Então aqui, depende do que a pessoa escrever, você pode agrupar isso numa outra categoria já existente ou criar realmente a categoria outro. Talvez alguma categoria já existente que apareça muito pouco também caia para outro. Então sempre lembrando, a opção outros é composta daquelas opções que menos apareceram. Então aqui no caso eu tenho 3. A poluição é uma opção, a limpeza de praças é outra opção e a coleta de lixo é outra opção, embora essas duas tenham sido dadas pela mesma pessoa. Então eu tenho 3 opções outro. Beleza? Então aqui uma forma de coletar os dados. Mas o grande objetivo aqui com essa informação, lembrando, vocês podem pegar também das empresas onde se trabalha, se tiver negócio próprio também, tá? Então a gente vai montar o gráfico, o diagrama de Pareto com base nisso. Então os passos básicos são os seguintes. Primeiro, você vai selecionar frequências e os problemas, e essas informações você vai vir aqui e vai deixar eles em ordem, por frequência. Então a gente sempre vai personalizar a classificação aqui, né? Vamos classificar pela coluna frequência e do que? Do maior para o menor ou do menor para o maior? A gente sempre vai fazer do maior para o menor. Então as frequências maiores sempre vão aparecer primeiro. Aí o acumulado, o que seria? Seria a soma dessas frequências. Você pode fazer isso manualmente também, esses cálculos, né? Mas eu vou fazer aqui mostrando no Excel. Então você vai somar tudo até aqui. Então na primeira célula a gente repete, né, a frequência, até aqui tem 18. Agora na segunda o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor acumulado anterior a ela, mais o valor da frequência desta classe. Eu estou somando o 18 com mais o 17. E eu tenho a frequência de 35. Correto? No próximo seria a mesma lógica. Eu pego a frequência acumulada anterior mais a frequência da classe. E obviamente eu posso arrastar essa fórmula, né? Então eu estou criando essa fórmula assim exatamente para poder fazer isso aqui. Correto? Então eu tenho aqui a informação. Qual que é o total de respostas que eu tive da minha pesquisa? Então o total de frequência que eu somo e vai dar 66. Tranquilo? Aí para calcular as porcentagens, também bastante simples, você vai pegar o valor e vai dividir pelo total. E aí transformar em porcentagem. Eu já estou pensando que eu vou querer arrastar essa fórmula depois. Se eu arrastar ela para baixo, eu vou ter que fixar sempre que ele divida sempre por esse valor que está na linha 8. Para fazer isso no Excel, como vocês já sabem, coloca um cifrão então aqui na frente do 8. Certo? Transforma em porcentagem, arrasta a fórmula, as porcentagens estão calculadas. Então, bastante simples, né? Esses cálculos aqui utilizando o Excel. E aqui a mesma coisa. Eu vou pegar o valor da frequência acumulada agora e vou dividir pelo total, fixando também na hora de fazer essa conta. Tranquilo? Então, para a gente elaborar um diagrama de Pareto, uma coisa que a gente deve fazer é ter essa tabela com essas informações. Correto? E agora, para fazer o gráfico, também é bastante simples. Você vai selecionar a primeira coluna aqui com os dados dos problemas detectados, né, na tua pesquisa. E aí, apertando o Ctrl, você vem aqui e seleciona as porcentagens de frequência e frequência acumulada. Estes dados que serão colocados no gráfico.
e aí vai lá inserir gráfico. Já temos aqui nessa versão do Excel o combinado, né? Tem gráfico combinado, e aqui a gente pode colocar o gráfico já então combinado de barras com linhas. Está feito o nosso diagrama de Pareto. Né? Sempre vamos tirar esse gráfico aqui, né? esse título, melhor dizendo, do gráfico, ou indicar o valor, né? Um nome mais interessante. E aí essa seria a atividade que vocês precisariam desenvolver de diagrama de Pareto. Legal? Bom, aí, por exemplo, professor, a coisa está errada aqui, minha escala está indo até 120. Olha lá o que ele fez, né? O Excel, quando ele montou a escala, ele sempre vai montar uma escala com valor superior um pouco acima daquele que a gente tem. Quiser arrumar a escala, também super simples. Você clica 2 vezes aqui na escala, né? E aí, ó, o máximo 1. Tô lembrando que o 100% é 1, né? De vezes 100 ele vai ficar 100%. E aí já está arrumado o seu gráfico. Correto? Pode inserir os valores também aqui. Você vai com o botão direito do mouse em cima das barras, adicionar rótulo de dados. Ele coloca os números. E na linha também, se quiser colocar os dados, adicionar rótulo de dados. Então, basicamente, este é a atividade de diagrama de Pareto. Montar essa tabela, montar o respectivo gráfico e aí, conforme solicitado, lá fazer algum tipo de análise. Tá? Pode entregar o arquivo no Excel mesmo, sem problema. Correto? Então, por hoje era basicamente isso, pessoal. Vão fazendo as atividades e qualquer coisa, entrem em contato. Certinho? Valeu, pessoal. Obrigado.